as mais diferentes possíveis, desde Até chuvas, fogo, invasão indígena. Ontem eu estava acompanhando, logo quando a gente terminou o programa aqui, o Tempo Real, no programa da tarde, as informações chegando no grupo, o grupo bombando, de realmente um incêndio por lá. Então, eu ainda até achei, falei, não, é brincadeira de alguém, né? Mas aí depois começaram a chegar as imagens, o pessoal desesperado, correndo das chamas. Pois é, muita gente já tinha reclamado do calor na Blue Zone, né, que é a área reservada para as autoridades que participam da COP, mas ninguém esperava que o calor fosse virar chama, né? Exatamente. David. E aparentemente em função de um blackout de alguma instalação elétrica que acabou gerando essas chamas. E aí tem aquela história. Uma situação como essa pode acontecer em qualquer evento, mas a chance de acontecer é maior quando o planejamento não foi bem feito, né? E aí parece ter sido o caso. As chamas foram contidas rapidamente, o incêndio durou cerca de 6 minutos, mas atrapalhou a programação, assustou todo mundo, e não é essa a imagem de organização que o Brasil desejava passar para o mundo, né? Quando a gente compara... Não teve só isso, né, mano? Teve a questão desse incêndio de ontem, a COP fecha hoje, as tratativas estavam sendo realizadas, teve invasão do povo indígena, né? Exato. Que realmente atrapalhou também, até alguns chefes de estado se manifestaram, dizendo que havia insegurança ali por parte da elaboração do evento, além daquelas... realmente alagamentos ali acontecendo em meio à estrutura da COP30. Então, são muitos escândalos, né? É a crônica de uma tragédia anunciada. Aqui na PAN, a gente muitas vezes falava da falta de organização, da reclamação de delegações estrangeiras. A Áustria, por exemplo, não veio, reclamando inclusive dos preços das habitações, dos hotéis ali. Houve uma falta de estruturação, uma falta de organização que redundou em tudo isso que a gente está vendo. E o que é pior, quando esse incêndio ocorreu, a dona ONU veio e disse o seguinte: eu avisei que ia ter esse problema elétrico. Se até a ONU está descontente, imagine aqueles que estão participando desse evento. E evento que, na prática, pouco significado trouxe. Nenhum acordo, nenhum ajuste efetivo foi concluído nessa COP30, pelo menos até agora. O que fica é a imagem pro Brasil, né? Não só da desorganização, né? Quem já foi para a região amazônica ali sabe o calor, que é muito calor. Muitas pessoas que lá estavam relataram problemas em ar-condicionado com frequência, além do ar-condicionado quente, jogar o ar quente para dentro de um local que já é muito quente. Então, assim, fica mal para a imagem do Brasil. É evidente que foi rapidamente controlado, mas ontem até se cogitava as autoridades lá da COP falando, não, hoje ou amanhã já vamos reabrir. Não é bem assim, né? Porque a autoridade policial precisa também fazer uma análise, pelo menos uma espécie de perícia ali para constatar e isolar essa área, porque parece por todos os extintores, né? Rompeu o teto ali, me parece, dessa estrutura que é uma estrutura provisória, inclusive. E a cidade de Belém, que vai herdar alguma espécie de legado, né? A drenagem dos canais, enfim, a principal avenida teve reformas. Então, para a cidade fica, ainda que pouca coisa, mas fica uma espécie de legado, que a gente desconfia que podem ter corrupção, muitas denúncias de corrupção posterior. E a cidade não tinha esse hábito de receber grandes eventos, então realmente essas falhas acabam aparecendo, né? Porque não há um know-how ali, uma expertise, como há, por exemplo, na cidade de São Paulo, que recebe eventos todos os dias, ainda que tenha alguma deficiência aqui e acolá, já tem esse know-how. E Belém não. E a ideia para Belém é que possa receber novos eventos daqui para frente. Mas a imagem realmente ficou arranhada. O pior é que boa parte da organização da COP foi feita por empresas até de fora do Pará, né? Daqui do Sudeste. Exato. E isso é triste porque poucas vezes nós temos cidades do Norte e Nordeste sediando eventos internacionais desse porte. É a primeira vez que Belém está tendo os olhos do mundo voltados para a cidade. E num contexto que deveria ser uma vitrine, que deveria ser um espaço de atração de turistas, de valorização da cultura local, a gente vê os erros de organização que não são culpa dos moradores da cidade de Belém, mas do governo brasileiro se sobrepondo à imagem positiva que a cidade poderia deixar e que deve estar deixando em alguns visitantes, mas contaminada por essa desorganização e por esses cenários que, tristemente, a conta fica
para o governo brasileiro. Não, e Sabendo que enfraquece quis a tese. permanecer no cargo também, né? Ele se manifestou e disse que esses eventos adversos acontecem em qualquer lugar, né? Mas são muitos eventos adversos. Não, e acontece em qualquer lugar, mas a chance é maior quando a organização não está bem feita. É isso. E Enfraquece a tese dos organizadores da COP, né? De todos os organizadores, no sentido, nós estamos propondo uma grande mudança de hábitos no mundo todo, mas o evento no qual estamos propondo isso, ele tem uma série de desorganizações. Então fica até difícil defender a tese, né? Ela enfraquece a própria tese, o evento. Prejudica a credibilidade, né? Como é que credibilidade, você essa é a quer palavra. ser organizador da estratégia global de mudança do enfrentamento ao clima e você não está conseguindo organizar o evento, que é muito mais fácil organizar um evento do que mudar o mundo, né? Ô, gente, mas esse não foi um curto-circuito? Então assim, eles não tem... ainda vão investigar, mas a informação preliminar é de que se trata de um carregador ali de celular que teve problema e aí teria provocado o início das chamas. Nesse cenário em específico, não há falar ali, pelo menos eu penso, né? Não podemos, pelo menos eu acho que não é possível da gente atribuir a responsabilidade. Ah, sim, é a questão da imagem, né? É mais um ingrediente, isso, né? eu tô dizendo isso porque as pessoas falam, tá vendo? Pegou fogo, porque eu acho que o fogo em específico, o incêndio ali, poderia acontecer em qualquer lugar que fosse organizado esse grande evento, né? Então, eu penso que a gente não possa atribuir especificamente a falta de organização, porque foi o stand específico. Foi da Índia? Foi, né? Não sei se vocês sabem. Acho que foi no stand da Índia. Mas a instalação elétrica é fornecida pela organização do evento, não pela... Movida a geradora a óleo diesel. Importante frisar isso. Então tem essas contradições. Os próprios energia, iates, calor que você falou, os próprios iates, né, que foram a solução brasileira para a falta de leitos, ele é abastecido por óleo diesel. Então a COP também ela tem todas essas contradições, mas ela aponta caminhos, na minha visão, muito autoritários. Muda tudo isso que eu estou dizendo para vocês, mas ao mesmo tempo você tem essas situações no evento. E o principal, que era a tratativa de redução realmente das emissões dos poluentes, né? Parece que assim, a ONU até se manifestou dizendo, olha, é impossível a gente chegar nesse acordo. E também há muita expectativa sobre qual vai ser o saldo final do volume de arrecadação do Fundo das Florestas Tropicais, né? Que era uma das grandes apostas do governo brasileiro de entregas dessa COP. E aí a gente precisa saber, até o fim do dia de hoje, qual vai ser, de fato, o saldo desses investimentos. Porque a estratégia era trazer não apenas investimentos de governos, mas também investimentos de empresários que estivessem dispostos a buscar lucratividade por meio do Fundo das Florestas Tropicais. Vamos ver qual que vai ser o saldo final. Até esse momento parece 20% apenas, né, foi atingido. Exato. Então parece muito abaixo da meta desejável. Vamos esperar o desfecho do evento, mas, ao que tudo indica, a meta tão propalada pelo governo não vai ficar muito longe de ser atingida. Porque inicialmente, né, o governo estava se manifestando dizendo, olha, nós vamos conseguir atrair diferentes investimentos, até a gente vai colocar os recursos do governo federal. E aí sai a indicação também no Messias, em meio a tudo isso, prestes ao encerramento da COP. Será que é uma busca também de meio que, olha, vamos desviar o foco dessas tratativas e vamos estabelecer novos olhares, vamos dizer assim, para não ficar tão evidente ali o fracasso que foi a COP? Não, tem muito desse jogo político, né? Eu sinalizo aqui para retirar o tema dali. A própria questão agora que a gente mencionou, potencial prisão do Bolsonaro, também é um desses podem ser chamados de balões de ensaio também, né? Que pautam o debate público, que a gente sabe que as pessoas se movem muito por curiosidade, né, dos temas novos que vão acontecendo. Eu não sei se dá para cravar que a COP foi um fracasso. Eu acho que o que expõe muito é essa questão dessa eterna dicotomia, dessa contradição da própria pauta ambiental em si, na minha visão, para que deixe isso bem claro, né? Essas todas as contradições do transatlântico lá com o gerador a diesel, né, para alegar a defesa do meio ambiente. Um evento que teve diversas situações de desorganização, nos propondo uma reorganização total do mundo da matriz energética, cuja própria implementação dessa nova matriz, ela é também bastante questionável do ponto de vista ambiental. Então, assim, existem muitas perguntas no ar e a grande ideia do governo é me dá dinheiro, é um fundo, me dá dinheiro que eu vou resolver os problemas que eu estou alegando que existe. Então, é um ambiente contraditório também e que há pouco debate, porque na minha visão a pauta ambiental também ela tem um caráter de autoritarismo. É que criou-se uma expectativa tão alta que qualquer objetivo traçado que não atinja essa expectativa gera frustração. É evidente que será falado que não deu certo.
Lógico, nós vamos avançar em alguns discursos da pauta ambiental, teremos algumas conquistas das quais os próprios Estados Unidos não participarão, porque aqui nós fizeram presentes, pelo menos não com essas grandes autoridades, assim também como a China, que enviou apenas representantes de terceiro e quarto escalão para cá, e eles são os grandes poluidores do mundo, os grandes consumidores de matéria-prima. Mas vamos avançar um pouco, porém de forma muito tênue e muito longe daquilo que o governo pensava em fazer, daquilo que ele projetou e daquilo que seria a sua grande balança ideológica, né? A sua grande bandeira para uma eventual campanha. A COP, por conta de tudo isso, além da falta de estrutura, será uma grande frustração.